havendo o número legal, invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido o nobre vereador, Dr. Nelson Ferreira, para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 11ª sessão extraordinária, em 17 de abril de 2008. Presidência dos senhores vereadores: Aloísio Freitas, presidente; S. Ferraz, segundo secretário; e Paulo Serri, a convite. Às 14h30, com a presença dos senhores vereadores Aloísio Freitas, Eliomar Coelho, Dr. Carlos Eduardo, Cláudio Cavalcante, Luiz Antônio Guaraná, Lucinha, S. Ferraz, Argemiro Pimentel, Patrícia Amorim, Adilson Pires, Silvia Ponte, Vanderlei Maris, Alberto Salles, Stefano Ercesian, Roberto Monteiro, Paulo Serri, Rubens Andrade, Luiz Humberto e Nereide Pedregal, 19, assuma a presidência o senhor vereador Aloísio Freitas, presidente, e ocupa o lugar de secretário a convite, o senhor vereador Rubens Andrade. Encerra-se a sessão às 18h30. Encerrada a ata, passa-se ao grande expediente. Não havendo orador inscrito, a presidência franqueia a palavra. Vereadora Leila do Flamengo, quer falar? Com a palavra confreada, vereadora Leila do Flamengo. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, eu acho muito importante, qualquer oportunidade que a gente fale com a população e relembre a ela a importância de participar mais da vida e das dificuldades da cidade do Rio de Janeiro. Todo esse problema da dengue necessita não só da pressão para o atendimento médico, mas também que todas as pessoas se engajem na divulgação dos perigos com relação à dengue, para que cada um, ao se cuidar, também ajude a outras pessoas a terem cuidado, porque a prevenção hoje é o mais importante com relação à dengue. Eu tenho uma pequena sala na Senador Vergueiro 36 e nós estamos já mais de 2 meses trabalhando de uma forma a cooperar, a combater a dengue no Rio de Janeiro. Eu tenho visitado posto de saúde da Silveira Martins, no Catete, que é o mais importante hoje e equipado posto de saúde da Zona Sul do Rio. Ele tem atendido diversos casos e tem dado assistência a todas as pessoas. Quero fazer um elogio a toda a equipe do posto de saúde da Silveira Martins. O Hospital Rocha Maia, que graças a Deus, o secretário, Dr. Jacó Kligman, eu estive com ele desde que ele tomou posse e fiz o pedido em nome dos moradores da nossa região para o fortalecimento do Hospital Rocha Maia, voltando a ter novamente um serviço mais amplo de cardiologia, ginecologia, da clínica geral, e a emergência está mais bem equipada como o primeiro ponto de apoio da Zona Sul do Rio. E mais uma vez, quero elogiar o Hospital Miguel Couto. O Hospital Miguel Couto, com seus mais de 1000 atendimentos diários, tem a melhor, eu não posso dizer a melhor, porque vários hospitais públicos têm equipes de médicos experientes, dedicados, do maior gabarito.
mas eu quero agradecer com muito carinho a doutora Solange, diretora do Hospital Miguel Couto, a doutor Carlos Alberto, tem sido gigante no atendimento à população. Eu tenho recebido, inclusive, pessoas me telefonando para elogiar o Hospital Miguel Couto. Ontem eu acompanhei 2 partos na maternidade da Praça 15. Que organização, que limpeza a maternidade da Praça 15. E nós vemos o seguinte, um hospital da história da maternidade da Praça 15, com aquele viaduto horroroso passando em cima e a sujeira que fazem em toda aquela área da Praça 15, a necessidade urgente de uma conscientização da população do Rio de Janeiro. Nós temos aqui a sede dos grandes canais de televisão, dos grandes jornais, das grandes rádios. E por que não se usar o horário nobre o tempo inteiro para se educar o povo do perigo do lixo, do que degrada a cidade, traz doenças, entope os ralos. O mundo inteiro hoje está preocupado com as mudanças climáticas. E nós estamos assistindo que já houve no Brasil tremor de terras agora. Então isso é muito perigoso. Hoje eu percorri de carro um trecho da orla, fui na Praia do Flamengo, já preocupada com o tamanho das ondas que estão nesta ressaca que está ocorrendo no Rio de Janeiro. Tudo isso é preocupante, mas mais preocupante ainda é que não existe um trabalho dirigido para que haja uma consciência dos moradores da grande metrópole do Rio de Janeiro e todas as pessoas que circulam aqui, do perigo que é os sacos plásticos que vão para o mar. Quando dá as grandes chuvas, o lixo que vem na Baía de Guanabara, de São Gonçalo, Magé, é uma coisa terrível. E como é que a população, até hoje, das áreas mais carentes, consegue conviver com o lixo jogado na beirada dos rios, nas encostas? Meu Deus, nós vamos ter uma eleição agora em outubro. Precisamos de uma política urgente para a cidade do Rio de Janeiro, de habitação popular. Não é mais aceitável que aconteçam diariamente as ocupações irregulares no Rio de Janeiro. E a desculpa é a de sempre. O problema é social. O problema é social. E o que vai ser dessas famílias? Em vez de se embelezar com projetos faraônicos, as favelas, vamos fazer os bairros populares. A Rocinha pode ser dividida em 4 bairros populares, com prédios de 4 pavimentos, com ruas, com acesso à área de lazer, proximidade do transporte, creche, escola, áreas de postos de saúde, hospitais. O que não se pode
é fazer aquela coisa milionária, faraônica, e não vai resolver o problema de habitação. Porque todo dia está chegando mais gente no Rio de Janeiro, que o Rio de Janeiro é a cidade que pode tudo em nome do social, e muita coisa, aquele discurso que percorreu o interior do Brasil, tudo a R$1. E a classe política que nós fazemos parte, muitos incentivam as invasões, incentivam as ocupações de qualquer forma, e estamos aí, às voltas, com problemas de obras imensas, de encostas, quando seria muito mais barato, muito mais humano, se construírem habitações populares em locais próprios, que as famílias pudessem ter o direito e a perspectiva de um futuro. Quando eu fui, eu tive o maior interesse de a conferência de Beijing, o grande encontro das mulheres, em 1997. E eu fiz questão de voltar por Hong Kong. Hong Kong, que fez a experiência de desfavelizar toda a ilha de Hong Kong e de despoluir a Baía de Hong Kong. Eu vi todos os morros de Hong Kong foram reflorestados. O governo fez um programa de 8 anos de habitação popular e fez prédios, porque lá é uma ilha, não tem os espaços imensos que nós temos. Eles construíram prédios de 40 pavimentos e cada morro foi removido, e as famílias se comprometeram a morar ali, e ninguém tinha direito ao título de propriedade enquanto não completasse 10 anos de moradia. Porque é muito simples, você dá o título de propriedade, as pessoas que não têm consciência e perspectiva de futuro, vendem o imóvel e faz um barraco em outro lugar. Hong Kong tem todos os morros verdes, a qualidade das águas da Baía de Hong Kong totalmente despoluídas. Isso é visão de futuro. E isso foi um programa de governo de 8 anos. Eu fui na prefeitura de Hong Kong, que é uma administração na época, não era uma prefeitura, era uma administração nomeada. E o trabalho que foi feito foi calculado, cada pessoa cadastrada, todas as famílias, e isso permitiu um exemplo para o mundo, que continua não seguindo. Eu vejo, fico muito triste, nos meus quase 16 anos em que eu fui honrada pelo povo do Rio de Janeiro, de ser vereadora desta cidade. Então, de que não há vontade política no Rio, igual teve o ex-governador Carlos Lacerda. Carlos Lacerda foi o maior exemplo de coragem que o Rio de Janeiro já teve. Eu queria registrar nesta casa o absurdo que foi uma praça no Parque do Flamengo, uma obra do governo Carlos Lacerda.
que trouxe água para o rio, que fez os túneis, que abriu a Zona Oeste. Carlos Lacerda, com sua visão, que infelizmente 4 anos foram poucos, apesar de uma continuidade através do governador Negrão de Lima. Então, o meu projeto de lei, que é a Praça Cuauhtémoc, ninguém nem sabe falar, e nem sabe o que é, passasse a se chamar governador Carlos Lacerda. O vereador Wilson Leite Passo, que diz que não pode mudar nada, mas Carlos Lacerda, quando entregou o Parque do Flamengo, ele anunciou, ele é o Parque do Flamengo, e não pode ter outro nome, não um nome feio que usam, que é aterro. Ele não é um aterro, ele foi um aterro da Baía de Guanabara, que tem os jardins mais bonitos do Rio de Janeiro. Então foi negado por esta Casa de Leis e arquivado o direito do governador Carlos Lacerda, o maior político da história do Rio de Janeiro e o melhor governante de todos os tempos. Eu não sei se o Rio vai ter a sorte de um dia ressuscitar e trazer de volta alguém da competência de Carlos Lacerda. Mas eu não vou desistir. Eu vou reapresentar o projeto. Eu estou tendo uma reunião com a Sociedade dos Amigos de Carlos Lacerda. E nós vamos fazer um grande abaixo-assinado, que vai começar no Parque do Flamengo. O direito do governador Carlos Lacerda está na Praça Cuauhtémoc, que faz parte da estrutura do Parque do Flamengo. Muitas vezes vocês me criticam aqui, alguns. Eu respeito o trabalho de cada vereador. Eu respeito quem tem coragem, como eu, de assumir sua região, de trabalhar por ela e de buscar resultados. Eu não estou em campanha. O TRE não está tendo o menor trabalho comigo, porque eu estou correndo atrás de resolver os problemas da minha região. E no dia 5 de julho, de acordo com o TRE, eu começo a campanha política. Mas acontece o seguinte, que esta Casa de Leis já começa a ter determinados vereadores a quererem boicotar, a quererem atrapalhar o trabalho que é realizado. Porque se eu passei mal, o médico achava que eu tinha dengue, mas graças a Deus eu não tenho. E saí, fiz daqui para fazer exame de sangue. Por que não pediram para adiar por uma sessão? Por que a palavra do vereador Wilson Leite Passo, ele pôs no trecho do Parque do Flamengo, perto do aeroporto, o nome do brigadeiro Eduardo Gomes. O brigadeiro Eduardo Gomes não tem nada a ver com o Parque do Flamengo. Ele morava na Arthur Bernardes, no Catete, e morou na Praia do Flamengo. Mas só quem tem méritos do Parque do Flamengo se chama governador Carlos Lacerda, Dona Lota Macedo Soares, o grande paisagista Roberto Burlemax, o grande urbanista Afonso Eduardo Ride e a equipe maravilhosa de jardineiros, de engenheiros que trabalharam no Parque do Flamengo, que é a 7ª maravilha do Rio de Janeiro, que eu tive a honra de comandar a campanha e levantar. E eu queria aproveitar, senhor presidente, muita honra você aí, antes
de encerrar, e fazer um apelo aos vereadores todos aqui presentes, que a necessidade de cada um de aparecer, de ter espaço na mídia, de buscar espaços onde não tem, respeitasse, em primeiro lugar, os interesses da cidade do Rio de Janeiro. Eu vejo aqui que a única preocupação de alguns é fazer oposição. Pendura o César Maia na beirada da cama dele e todo dia xinga o prefeito. Mas os interesses da cidade do Rio de Janeiro não vamos deixar que sejam boicotados para atender a gana, a ambição e a política de alguns que precisam disso para terem votos e que sabem que só tem espaço na imprensa quem fala mal. Até quem mente Vereadora, tem espaço na imprensa. solicito que tem outro vereador inscrito. Eu vou encerrar. Obrigado. E dizer ao senhor presidente que faz exatamente uns 5 meses que eu não ocupo essa tribuna, nesse horário nobre que é nos dado. Desculpe, o entusiasmo nosso, às vezes, nos leva a isso. Que Deus proteja o Rio de Janeiro, a todos vocês que estão em casa, e tomem cuidado. Não evitem a dengue, ajudem outras pessoas e não joguem lixo no chão. Vamos pensar no Rio do futuro. Um beijo. Com a palavra franqueada, o nobre vereador Rubens Andrade, que dispõe de 10 minutos. Só, mas Leila falou 20. Vereador doutor Roberto Monteiro, vereadora Lucinha, vereadora Tereza Berg, vereador Serri. E o presidente... Ato falha, vereador Cerruti. Aqui no plenário e o presidente dessa sessão neste momento. Senhoras e senhores, a vereadora Leila, que aqui me antecedeu, fez um alerta muito importante à população, que não diz respeito apenas à dengue, mas às nossas vidas. Não jogar lixo nas ruas, na praça, entulho, que isso é uma situação grave, é de saúde pública. É uma situação da coletividade, mostra ainda que o nível, né, da nossa sociedade de viver com os outros ainda é muito baixo. Baixo no sentido de compreender o espaço como um espaço para todos. Mas ela entrou na questão da dengue. E aí, vereadora, não posso deixar de iniciar aqui minha intervenção culpabilizando a administração do prefeito que aí está. Já que os dados que nós estamos comparando aí nos jornais no dia de hoje, é que se dá conta que o número de vítimas hoje já é maior do que 2002, no mandato anterior do prefeito, quando aqui nós cobrávamos o porquê dos carros de fumacê não estavam nas ruas, porque a prefeitura não queria colocar os saveiros nas ruas com mata-mosquito, queria as combis. Enfim, então é um drama, uma tragédia anunciada, e como a saúde pública, a questão das epidemias, ela não responde por classe, sexo, posição econômica, social, e agora vai atingindo níveis em áreas nobres da cidade, onde parcela considerável dos mandatários, não os parlamentares, mas das esferas do poder do nosso país, da nossa cidade, do nosso estado e do nosso país residem, como diria o professor Vitor Vala, da Escola de Saúde Pública, lá da Fiocruz, a preocupação vai tomando conta, porque não é mais o pobre, miserável, aquele que sofre nas filas e nos atendimentos dos hospitais, estão sofrendo. Então, é importante dizer responsabilidade. Responsabilidade essa que a Justiça já determinou a abertura dos postos de saúde,
do atendimento, e que o Estado vem fazer um papel fundamental porque ainda existe a rede básica de atendimento em nossa cidade para atender a nossa população. É importante que seja dito isso. E não podemos nos calar, ainda mais aqueles que sabem que a política é o instrumento de mudança da coletividade, como bem falou a senhora vereadora, e não como dos favores individuais ou de determinadas áreas, porque o sofrimento, por mais que um bairro ou uma região na cidade seja bem cuidada, o mosquito ele vai circular pela nossa cidade. E é importante que a população entenda isso, o papel do Legislativo. E é importante mais ainda que nós estamos aqui numa quinta-feira, após uma semana prolongada de um feriado, passamos sábado, domingo, segunda, terça e quarta-feira, a Câmara está funcionando. Então nós estamos cumprindo o nosso papel sim, vereadora. Seja alguns para defender, lamentavelmente, essa situação que nós vivemos na saúde, usem democraticamente essa tribuna, muitas vezes para defender o indefensável, seja para nós, que eu acredito que seja a maioria da população, que se revolta, não concorda, não se intimida, não se cala diante do descaso em que a Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro está fazendo com a população. Faço esse chamamento porque na segunda-feira participei de uma passeata que saiu do Largo do Pisão, lá no Barata, em Realengo, até Padre Miguel, no posto de saúde na Rua Olímpio Esteves. Foi matéria do jornal o Globo no dia de terça-feira, em que as obras estão paralisadas há mais de 3 anos naquele posto de saúde, em que certamente atenderá um número considerável da população daquela região essa que é a área de programática ou área de planejamento, a P5.1, em que necessita de 9 postos de saúde, e está lá. E o mais lamentável é que, pelas informações respondidas ao nosso gabinete, por ofício de secretário de saúde, já não se tem como meta implantar o posto de saúde ali, e sim um PSF. Mas não tem dotação orçamentária, não tem previsão de implantação. E aquilo virou um foco de dengue. E naquele momento nós tivemos ali a participação de vários moradores, com vários parentes, entes queridos, sua família, que faleceram provocada, né, pela proliferação do mosquito transmissor da dengue naquela região. Então, dizer que estamos trabalhando e cobrando efetivamente do poder público uma ação firme para a nossa população. É importante que seja dito isso. Segundo, dizer para a vereadora também, já que tratou disso aqui, eu tenho que responder pelo meu mandato, vereador Rubens Andrade. Na matéria do jornal Hoje do Brasil, de ontem, aliás, fala do Peu das Vargens. E naquele momento eu votei pela manutenção do veto que o prefeito fez à matéria contra a implantação de espigões nas Vargens. Porque aquela é uma região que certamente não aguenta o impacto das alterações promovidas ao plano de estruturação urbana. Naquele momento estava ao lado do prefeito, votando. Mas quero dizer e lembrar que vários vereadores do partido do prefeito votaram contra. Então, política é o entendimento do que as pessoas compreendam como bem-estar para a população. Não tem esse maniqueísmo de quem queira colocar um boneco ao lado da cama, até porque será algo de mau gosto, para ficar falando mal do prefeito. Não é isso. Isso é política. Lembrar também, diante do pronunciamento, que votei em primeira e segunda discussão e defendi a mensagem enviada nessa casa, que virou lei, que beneficia 100 mil servidores da Prefeitura do Rio de Janeiro, ativos e inativos, com a melhoria salarial. E mais, defenda a sua ampliação, como para os funcionários da rede pública municipal de ensino e outras categorias que ficaram de fora, como vem demandando para nós, contrariamente a essa discriminação.
Dizer mais, fui um dos primeiros a defender aqui e sempre me coloquei a posto de que deveríamos e devemos votar a mensagem de incentivo fiscal para as empresas de informática e de software em nossa cidade. Então não tem esse maniqueísmo, como alguns tentam pintar aqui dessa tribuna, do ponto de vista eleitoral. Existe sim a hora da verdade, quando o vereador aqui da tribuna, ele tem que se posicionar favorável ou contrário a um projeto, ou, muitas vezes, ficar em cima do muro, que não é o meu caso, se ausentando das votações ou se omitindo nas votações. É importante que seja dito isso aqui para não pairar esse jogo maniqueísta, esse jogo que despolitiza. E se tem algo que o prefeito faz com grande capacidade, é a despolitização da política em nossa cidade. É importante que seja dito isso. Nós precisamos discutir políticas públicas. E dentro dessa linha, também a matéria hoje no jornal O Globo, algo que tratei na semana passada aqui nesta casa, em relação ao Plano Municipal de Educação, que, atendendo os apelos dos pais, mães, responsáveis dessas crianças, que precisam e necessitam do atendimento em creche, vereador Roberto Monteiro, a Justiça garantiu por liminar que a Prefeitura garanta vaga para essas crianças, de 0 a 3 anos e 11 meses. E que no dia 28 estarei aqui promovendo uma reunião para discutir dentro do Plano Municipal de Educação, que não prevê, nos próximos 10 anos, o atendimento universal em creche para nossas crianças e nossa cidade. Sei que esse é um debate profundo. Alguns da área de educação podem falar, vereador Rubens, lá na Alemanha não existe essa obrigatoriedade, lá tem uma relação que sim, o Estado, o poder público avoca para ele que aquela criança ficará com o atendimento, seja viabilizando através de famílias, né, com idoneidade moral, ética, condições de cuidar daquela criança para que os pais possam, né, estar no seu trabalho, nas suas atividades profissionais, pessoais, enfim, que diz respeito à vida da família. É interessante, mas só que a Alemanha, passados 60 anos da Segunda Guerra Mundial, uma das maiores e fortes economias do mundo, né, se recuperou de forma, né, extraordinária naquele momento da conjuntura internacional. Mas o Brasil ainda com uma parcela grande de miseráveis, com a vitimização das nossas crianças, violência doméstica, maus tratos, dependência química, né, o ambiente das habitações impróprias para aquelas crianças, associação que vai desagregando e rompendo ali os laços de família, é o Brasil. É o Brasil e tem que passar por essa mudança profunda. Então, o que o jornal O Globo hoje publica é a reafirmação daquilo que nós estamos denunciando há muito tempo na nossa cidade. Para você ter uma ideia, vereador Eliomar Coelho, com as obras do PAC, nós deveríamos ter em Manguinhos, aproximadamente, a nossa comissão especial nessa casa apurou recentemente, 12 creches para as crianças de Manguinhos. Alemão, 30 creches aproximadamente. Rocinha, bateria aproximadamente quase 100 creches para aquelas crianças. Então, esse é o debate político. Sei que alguns, e aí os tecnocratas, com razão da sua formação, porque não querem fazer uma reflexão política ou querem se manter na camisa de força do atraso dos números que vai impondo a política, vai falar do custo, vereador Roberto Monteiro. Mas nós, que somos membros da CPI da Cidade da Música, podemos apontar a fonte para esses recursos. Está lá na Barra da Tijuca, Cidade da Música, 467 milhões e vamos dar os dados precisos, 467 milhões, vou pedir aqui a sua, eu tenho lá no final, 467
667 milhões, não são quebrados, vereador, são mais 645.455 reais e 69 centavos. Segundo a matéria do jornal, aproximadamente 420 ou 30 mil crianças precisando de atendimento, colocando o custo da creche construída e equipada de R$1.650.000, ou seja, é muito dinheiro jogado lá na Cidade da Música, na Barra da Tijuca. É algo lamentável e triste. Sei que alguns que já resolveram seus problemas de ordem biológica, da segunda, terceira, quarta, quinta geração, por sua competência produtiva, né, nessa sociedade capitalista, vai achar uma bobagem, porque é importante, né, nós investimos nessa área. Eu acho também tão importante que cobrei do secretário na primeira audiência das culturas, senhor Ricardo Macieira, porque a prefeitura não cumpriu o que estava no programa de 2000, de ter pelo menos uma biblioteca em cada bairro, já que diz que a Cidade da Música é o compromisso lá. Ou escolas de música ou programa de educação musical nas escolas, para se criar esse público. Enfim, são questões que a cidade do Rio de Janeiro, os vereadores aqui têm que se debruçar. Não tem como correr. E muito mais, ficar longe desse maniqueísmo aqui dentro, de que quem critica a gestão do senhor prefeito está contra a cidade, que é o caos. Pelo contrário, criticam no sentido de se evitar os erros, os equívocos e o desperdício dos recursos públicos que não atende uma parcela considerável da nossa população. E quero aqui dessa tribuna fazer o registro de uma comunicação recebida do falecimento do companheiro, amigo, líder comunitário e funcionário da SEDAI por muitos anos na Rocinha, seu Zezinho da SEDAI, que como ninguém tinha, né, a memória e o conhecimento da rede de abastecimento e coletora de esgoto na Rocinha, que recentemente, segundo informações da vereadora Andréa Gouveia, teria se aposentado e que certamente estaria muito orgulhoso dos investimentos naquela comunidade e que veio a falecer numa comunidade de mais de 60 mil moradores e que por anos, com a ausência do poder público naquela comunidade, teve a competência, a firmeza e a dedicação de atender a população, levando água nos lugares mais difíceis da Rocinha. E água é vida. Vale aqui registrar personalidades, né, do mundo da nossa cidade que trabalham em benefício da nossa população, e muitas vezes aqui nós registramos das grandes figuras que têm a mídia, né, como suporte de dizer do que foi a vida daquelas pessoas. Mas lembrando que o seu Zezinho ali na Rocinha desenvolveu um papel fundamental e que nós esperamos que com as obras do PAC se corrija o emaranhado daquele escândalo e daquela rede de abastecimento que atende aquela população. Então fica aqui o registro aos senhores vereadores e senhoras vereadoras e a população daquela comunidade da Rocinha na cidade do Rio de Janeiro. Com a palavra franqueada, o nobre vereador Roberto Monteiro, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, senhora vereadora Lucinha, senhor vereador Rubens Andrade, senhora vereadora Tereza Berger, que estão aqui em plenário. Antes de abordar o tema que hoje me propus a falar aqui dessa tribuna, que é basicamente uma satisfação da condução dos trabalhos da CPI da Cidade da Música e daquilo que a gente tem visto no decorrer desses trabalhos. Eu gostaria de me reportar aqui, porque eu estava aqui ainda em plenário, quando eu ouvi a intervenção da vereadora Leila, do partido do senhor prefeito, e que me chamou a atenção, né? Que quando ela colocou que muito vereador aqui está preocupado só em falar mal do prefeito, porque não tem o que falar, enfim, como se o parlamento fôssemos todos de uma só, tivéssemos só uma unidade de ação, como se todos nós tivéssemos só uma cadeia
de entendimento, quando na verdade não é isso. Na verdade, o que chama a atenção do parlamento é por essas suas características, de ter essas características bem específicas. Daquilo que o governo tem que ser defendido, os membros do governo vêm aqui e fazem a defesa, e às vezes com muito denodo, com muita competência, e aquilo que obviamente tem que ser colocado como uma crítica, que muitas vezes é uma crítica que pode até ser superada, compreendida, e que o beneficiário principal é o cidadão carioca. Isso é feito muitas vezes pelas vozes daqui dos membros dessa casa da oposição. E muito me estranha quando a gente fala assim, olha, tem que falar mal de César Maia, mas então por que aqueles que falam bem? Só porque... aí eu poderia fazer um paralelo à intervenção e dizer o seguinte, ó, falam bem do prefeito, então aqueles que recebem o asfaltamento da sua rua, que recebem a sua iluminação para aquele vizinho que lhe pediu, então esses falam bem. E aí esses, olhando o próprio umbigo, esquecem dos problemas da cidade. Como se está morrendo gente no hospital, se está faltando professor, não precisa, porque na verdade está tendo seu pedido contemplado pelo prefeito, às vezes é uma coisa. E eu tenho até um exemplo para dar. Por acaso tem uma professora de vôlei, pena que a vereadora não está aqui presente, estudou comigo no meu tempo de colégio, no Meia, e hoje ela tem um projeto junto ao Clube Fluminense, e ela dá uma aula de um projeto lá de vôlei, lá na praia do Flamengo, e por acaso, numa homenagem lá dos alunos que fizeram a ela, que a gente ajudou os colegas também da turma, fizemos uma homenagem, e por acaso lá tinha um subprefeito, estava passando pelo momento, e percebeu que também ela tinha uma vinculação política, ou uma vinculação até com esse vereador que está falando aqui, no meu caso, e aí ele foi lá como se fosse, eu não estava presente, mas algumas pessoas puderam me contar, como se fosse, como é que está fazendo isso aqui, e como se fosse cortar o espaço público que ela utiliza para dar aula para jovens na praia do Flamengo, como se aquele território ali fosse cercado, e foram essas as políticas que foram empregadas na cidade do Rio de Janeiro por 16 anos, é isso, loteamento de regiões, onde aqueles que são amigos do prefeito e são íntimos do prefeito, podem tudo, e aqueles que não são sequer inimigos, mas às vezes não querem se meter politicamente com essas questões menores, são tratados às vezes com inimigos, são basicamente até, uma coisa, são até pequenos no debate, no trato político da questão. Então, apequenam e, na verdade, não ajudam a politizar a nossa cidade. E isso de um membro do governo. Então, essa é a conclusão que eu chego. Então, aqui se a gente ganhar uma árvore, ganhar uma poda de árvore, a gente tem que se contentar, não pode falar mal do prefeito, porque isso que insinuou aqui a vereadora do partido do prefeito, que ele é um homem zeloso, que cuida dos seus interesses. Então, mas isso fica o alerta para a cidade do Rio de Janeiro, para o cidadão carioca, que esse tipo de modelo é que está em disputa, e esse tipo de modelo é que nós precisamos banir da cidade do Rio de Janeiro, uma vez por todas. E agora, voltando mais ao tema principal, do motivo da minha intervenção, do aspecto da criação, desde a criação da Cidade da Música até os momentos atuais, do meu ponto de vista, da minha opinião pessoal, daquilo que está sendo, daquilo que vem acontecendo. Vereadora Tereza Berg, que muito me orgulha ter ali ao meu lado, nos debates da CPI da Cidade da Música, o vereador Rubens também tem dado uma contribuição muito grande, porque o debate nosso não tem sido fácil. A gente, desde o momento que a gente se propôs a instalar essa comissão, nós tivemos o nosso requerimento aprovado em 21 de fevereiro, e lá já passam-se mês de março, quase 60 dias, os trabalhos iniciados mesmo, algo em torno de 40, 45 dias. E algumas coisas a gente pôde avançar com muita dificuldade, porque é nessa casa que a gente vê como que às vezes há inversão dos valores. Nós propusemos uma CPI para apurar, o governo mobilizou-se com a sua tropa de choque, fez presidência, fez relatoria e tem maioria na comissão. Mesmo assim, eu até me lembro de um debate aqui com o vereador Eliomar Coelho, olha, essa CPI vai ser uma chapa branca, eu até concordo, mas nós não podemos deixar de denunciar. Eu concordo com o vereador Eliomar Coelho, até coloquei isso na época,
alguns órgãos de imprensa me perguntaram, eu falei, não, realmente é uma CPI que a gente pode dizer chapa branca, porque a gente já sabe como será essa condução. Mas, de qualquer forma, não vão nos calar e, por isso, estamos aqui fazendo uso hoje dessa tribuna e falaremos novamente aqui quantas vezes forem necessárias. Primeiro, que, diga-se de passagem, obviamente, desde as conduções do trabalho, vários requerimentos foram feitos pelos membros da CPI e, muito estranhamente, né, vereadora, os documentos que a gente pede só chegam no dia da audiência. Não dá tempo da gente estudar os documentos. A gente está falando isso toda audiência, quando abre a audiência da CPI, a gente fala, olha, estão faltando os documentos. Aí, por acaso, tem uma dúvida, os documentos acabam de ser apresentados, é uma coincidência que vem acontecendo, mas isso, nós somos obstinados, nós estamos à procura daquilo que é melhor para a cidade do Rio de Janeiro, e nós estamos ainda apurando muito e aprofundando a análise desses documentos. Mas alguns documentos já nos chamaram a atenção, e aí a gente traz aqui já à baila algumas coisas daquilo que a gente já pode começar a detectar e começa a visualizar que, como diria, salvo engano, os mais experientes podem me corrigir, mas como diria Leonel Brizola, tem rabo de jacaré, pata de jacaré e tem ali o couro do jacaré. Estão dizendo que não é jacaré, mas eu acho que é jacaré. E, enfim, tem algumas coisas ali que vão acontecendo e o primeiro passo que nós encontramos, nos deparamos, foi a questão do chamado contrato-mãe. Veja bem, um contrato-mãe que foi com o escritório de arquitetos do senhor Christian Pontsampark, que, segundo o secretário de Culturas, seria um homem com notório saber na arte da arquitetura, como se o nosso país, por acaso, não produzisse arquitetos e engenheiros à altura. E aqui muito me estranha até a falta do reconhecimento, por exemplo, como grandes arquitetos, como Oscar Niemeyer, até o engenheiro do CREA, convidado da CPI, pôde confirmar isso. O Brasil tem ganho títulos e mais títulos internacionais reconhecidos a sua engenharia e arquitetura. O vereador Eleomar Coelho, que até é engenheiro de profissão, no exterior, em função de obras que são realizadas aqui no Brasil. Então, muito estranhamente, um francês, o senhor Christian Pontsampark, que parece que já fez outras cidades da música, por aí afora, foi esse cidadão que só ele teria a capacidade e, vamos dizer assim, só ele teria a sabedoria suficiente para realizar a cidade, o projeto e o acompanhamento da Cidade da Música. Vereador Roberto Monteiro, podia me dar uma parte, por favor? Imediatamente, pode fazer uso da sua parte. Agradecendo aí a colaboração do nobre vereador Roberto Monteiro, eu estou acompanhando o trabalho que vem sendo desenvolvido por essa CPI, que é uma comissão parlamentar de inquérito importante. As obras da Cidade da Música, o que anda nas matérias dos jornais, chega a 400 milhões o custo dessa obra. Hoje já se calcula que essa obra vai chegar em torno de 500 milhões de reais. Nós estamos vivendo um momento na cidade com o problema da epidemia da dengue, problema de caos na cidade em função do descaso das autoridades, né? Nunca vi a cidade de Janeiro tão cheia de buraco, né? Com tanto problema como nós estamos vivendo hoje. Mas eu queria colocar para o vereador Roberto Monteiro, que já estou aqui no terceiro mandato, e há pouco tempo o nobre vereador deve ter percebido que a CPI da coleta de lixo, na qual envolveu a Conlurb, e uma das empresas, né, que detém o poder de 90% da coleta da cidade, que no caso é Júlio Simões, nós também deparamos por diversos problemas, vereador Roberto Monteiro, da entrega das documentações. E queria me colocar ao seu lado no sentido de ajudar nessa CPI, de colaborar junto ao vereador Roberto Monteiro e à vereadora Tereza Berg, de que essa documentação chegue antes dos depoimentos. Porque fica um ato muito falho por parte da CPI, você, na tomada do depoimento, sem a documentação necessária, sem as argumentações, sem os documentos que comprovem o que realmente aconteceu durante a execução dessa obra. E queria dizer mais ao vereador Roberto Monteiro, que seria importante, vereador, fosse feita auditoria em cada passo dessa execução da obra. Não só na parte da formulação
do projeto, que foi para os arquitetos não nacionais, vieram franceses aqui para o Rio de Janeiro, para desenvolver um projeto na cidade da música, quando, na verdade, nós temos aqui engenheiros e arquitetos da melhor qualidade. Mas eu acho que esse projeto da cidade da música é uma questão complexa, mas acho que a CPI deveria auditar, passo a passo, essa obra. Na parte de projeto, quanto é que custou o projeto elaborado por esse conjunto de arquitetos? Qual foi o valor? O início da obra estava previsto no ano de 2007. Qual o desembolso por parte do Tesouro Municipal? Essa obra, 100% dela, vai ser custeada pelos cofres públicos, pelo dinheiro do contribuinte? Existe algum tipo de repasse de recursos, outras fontes de recursos, sem ser o Tesouro Municipal? Porque a grande questão na cidade é o seguinte: todo investimento que deveria ser feito para a cidade do Rio de Janeiro, para a área da saúde, educação, saneamento, área de infraestrutura, está sendo todo ele alocado para a cidade da música. Então, isso é um desrespeito com o cidadão dessa cidade. Então, eu queria me colocar ao seu lado, vereador Roberto Monteiro, e estar junto nesse momento de cobrar a documentação necessária. Se for preciso, vereador Roberto Monteiro, como eu sei que Vossa Excelência não é o relator dessa CPI, faz parte, Vossa Excelência, como a vereadora Tereza Berg, no sentido de contratar até assessores de fora da Câmara, se for necessário, para que possa fazer esse levantamento mais esmiuçado, porque não vão ser apenas 80 milhões, como se falou lá atrás, que a obra seria em torno de 80 milhões. A obra já está em 460, e muitos já dizem que essa obra vai chegar a 500 milhões. Ora, para uma cidade que está sofrendo com o processo de epidemia da dengue, uma cidade que não tem as obras de infraestrutura necessária, toda esburacada, como é que a prefeitura vai fazer esse desembolso? Então, eu queria colocar para o vereador Roberto Monteiro essa questão de auditar, solicitar, sim, do Tribunal de Contas, que faça o acompanhamento direto, junto com vocês nessa CPI, já que está a Vossa Excelência, a vereadora Tereza Berg e outros membros da CPI, que acompanhem para passo, auditar essa obra da Cidade da Música. Porque eu quero saber quanto é que foi gasto com dinheiro público na elaboração dos projetos dos franceses. Quanto é que foi gasto de projeto? E a execução da obra, a parte de infraestrutura. O que está alocado em termos de recursos na Cidade da Música é só dinheiro da prefeitura, vereador Roberto Monteiro. É só dinheiro do contribuinte. Então, nada mais justo que essa cobrança pela Comissão Parlamentar de Inquérito e pelo conjunto de vereadores dessa casa. Nós temos que saber para onde o dinheiro público vai ser investido. E queria colocar aqui a minha colaboração, a minha participação. Eu agradeço as suas palavras, vereadora Lucinha. Quero dizer que algumas dessas suas palavras já foram encaminhadas no decorrer dos nossos requerimentos durante a CPI, e outros, eu quero já dizer desde já, que serão por mim encaminhados para que a CPI possa aprovar e para que a gente possa efetivamente apurar com maior profundidade. Alguns dados que Vossa Excelência colocou aqui para mim, eu, no decorrer da minha explanação, tenho até alguns dados a lhe fornecer e vou lhe fornecer agora. Mas voltando aqui exatamente às conduções dos trabalhos, quer dizer que com todas essas dificuldades que Vossa Excelência enfrentou na CPI do lixo, aqui da casa, nós também estamos encontrando algumas dificuldades normais, do aspecto que a gente sabe o que é oposição e sabe o que é o governo, e sabe que o governo usa muito bem a sua maioria nesse momento. Mas algumas coisas nós já conseguimos avançar e visualizar. Primeiro, porque tentaram desmoralizar o fato gerador que foi a criação da CPI, que foi um fato gerador em função das notícias de que uma obra estimada em 80 milhões já estaria em 460 milhões. Até agora, isso já se passaram mais de 60 dias, secretário de Cultura, secretário de Obras, ambos foram afirmativos em falar que teriam os documentos que comprovariam que eles, desde o início, falavam que essa obra seria dos 500 milhões, 170 milhões de dólares. Mas até agora, e olha que já chegaram documentos, nenhum documento corrobora tal argumento. E
E aí, até o líder do governo, durante as instruções da CPI, durante o momento da instrução da CPI, ele fala, já está perdendo, me parece que já está perdendo o objeto, na medida que ficou claro que isso já estava anunciado lá atrás. Mas, volto e afirmo aqui, pode até ser que exista o documento, pode ser que até surja o documento, que o secretário de governo, o senhor Eider Dantas, afirmou que teria esse documento internamente, porque a lei de licitações ela é clara, todo empreendimento, ele no seu início, ele tem que ser apresentado uma estimativa de quanto vai ser o gasto. Se a obra foi realizada em fases, a lei até permite que ela seja realizada em fases, mas o investimento inicial, ele tem que ser pelo menos demonstrado, ele tem que ser pelo menos apresentado de uma forma de estimativa. E esse documento até hoje não chegou, o que prova que houve um acerto em realizar a CPI. Minimamente mostra uma primeira irresponsabilidade, mas nós aí ainda estamos esperando alguns documentos, que esses documentos possam chegar para que a gente possa analisar e aprofundar. Mas aí, num segundo momento, alguns outros detalhes nós já podemos perceber. Teve um detalhe que me chamou muita atenção e chamou mais particularmente até a mim e os membros da CPI, que foi a realização do contrato mãe com o arquiteto que realizou o grande empreendimento, que faria o planejamento desse empreendimento. E nesse contrato, obviamente, contrato esse, que obviamente é permitido fazer aditivos daquilo que se complementa ou não, isso é normal, está na lei, isso pode ser feito. Mas esse contrato, já quando iniciada a obra, em 2003, 2004, o que nós conseguimos apurar? Esse escritório francês montou uma empresa aqui no Brasil para poder acompanhar uma coisa que, no primeiro momento, entendo eu, não teria problema nenhum, já que o acompanhamento realmente é daquele que formulou todo empreendimento. Agora, se o contrato permite que você possa fazer um aditivo daquilo que falta ou daquilo que não falta, enfim, daquilo que você tem que adequar a melhor, que isso pode ser feito, é a realidade. Mas o que chama a atenção é que foi montada uma empresa que pessoalmente, não eu, mas os meus assessores, puderam ir até o local, e lá nesse local existe um escritório de advocacia, que nada tem a ver com essa empresa, conseguiu ainda realizar 2 contratos. Essa empresa conseguiu ainda realizar, um de 4 milhões e outro de mais 6 milhões, mais 2 contratos, para poder acompanhar aquilo que ele já estava no contrato principal. Então, veja bem, você é contratado, eu contrato a vereadora Lucinha como arquiteta para fazer todos os acompanhamentos. Olha, se saiu alguma coisa daquilo que estava previsto no contrato, vamos discutir, vamos fazer um aditivo ao contrato, vamos fazer o que tem que ser feito e que legalmente... Não, mas aí a vereadora Lucinha, e aí afirma palavras que estão publicadas no Diário Oficial do secretário de Cultura, diz o seguinte, não, mas na lei brasileira, que não diz nada disso, ele teria que abrir uma empresa aqui. Eu não sei o porquê que abriu essa empresa, o porquê, porque todos esses contratos que nós estamos falando são aqueles contratos que aí é que está, eu acho que aí pode estar o X da questão e o rabo de jacaré que falava no início, porque são daqueles moldes onde pela especificidade do notório saber, ele dispensa a licitação. Então, olha só, ele já é beneficiado por poder explorar a elaboração, a execução, a formatação, quer dizer, a elaboração e o acompanhamento dessa execução. Ele já tem um contrato mãe que ele pode ter um aditivo, mas não, ele monta 2 empresas e especificamente nos seus contratos e nos objetos desse contrato, ele detém mais um determinante X de valores para que ele possa acompanhar. Já vou concluir, presidente. Tem outro vereador inscrito. Claro, Okay? já vou concluir, presidente. Então, ele faz esse aditivo para ele ganhar com isso. Aonde que eu quero chegar?
Em nenhum momento isso era proibido, do aspecto dele ter isso como aditivo. Para que ele monta uma empresa? Isso ninguém explicou e não tem por que explicar. Isso, sabe, porque é muito fácil nas nossas leis, infelizmente, a gente tem um monte de brecha. Quando a gente quer desviar dinheiro, quando a gente quer enriquecer ilicitamente, e a gente vê as coisas na nossa frente, e a gente olha, não, isso mas tá bom. Por quê? Como que... E o pior, eu vou depois complementar, porque eu vou abrir para o outro vereador falar, mas depois eu volto se o vereador não terminar. Mas eu queria só para concluir esse raciocínio quanto a esse engenheiro e arquiteto. E o secretário falou, eu afianço, ele é o melhor, não tínhamos melhor no mercado, não tínhamos melhor no mercado internacional. E aí, o técnico do Tribunal de Contas, que na última reunião esteve presente, sabe o que ele me falou? Por que teve que ter o aditivo no contrato? Por que teve que realizar um novo contrato? Porque o engenheiro, o arquiteto, que é de uma sabedoria milenar, errou nos cálculos. Errou nos cálculos. Veja bem, o cara, esse senhor, ele consegue burlar a lei de licitações pelo notório saber, porque é de uma capacidade engenhosa, e aí ele consegue pegar mais 10 milhões, porque ele errou os cálculos, dito pelo técnico do Tribunal de Contas. Então, na verdade, mostra uma irresponsabilidade com o dinheiro público, como isso foi administrado, e daí vai por ladeira abaixo. Respeitando aqui o tempo, senhor presidente, eu teria mais coisas. O relatório aqui, o que vai ser feito, vai ser realizado, vai ser extenso. Infelizmente, aqui não é nesse tempo aqui que eu vou poder esmiuçá-lo. Mas eu quero dizer o seguinte, tem muita coisa a ser demonstrada e nós vamos demonstrar com muita clareza, mesmo que depois nós sejamos vencidos. Mas nós vamos trazer isso à baila e para que a sociedade tome conhecimento. Meu muito obrigado, senhor presidente, senhores vereadores. Com a palavra franqueada, o nobre vereador Elielmar Coelho. Senhor presidente dos trabalhos desta sessão, nobre vereador Nelson Ferreira, senhores vereadores presentes, senhoras vereadoras presentes, funcionários, imprensa, companheiros e companheiras que ocupam as dependências da galeria. Eu me inscrevi para falar, para explicar um pouco como que se trabalha na engenharia. Na engenharia, um determinado projeto tem de ser executado. Um determinado projeto tem que ser executado. Primeira coisa, quanto que custou esse projeto? Quanto que custou esse projeto? Segundo, em cima, aí o projeto está, digamos, acabado, o projeto de arquitetura. O projeto está pronto, está detalhado, um projeto detalhado. Em cima desse projeto detalhado, você passa para uma empresa de engenharia. A empresa de engenharia, em cima do projeto, tem todas as condições de fazer o orçamento da obra. É claro, porque, inclusive, o que acontece é o seguinte, quando você, quando você chega em determinadas obras de vulto, onde você vai lá nas instalações administrativas da obra, você tem lá uma coisa que chama-se cronograma físico-financeiro. Então, vejam bem, o cronograma físico-financeiro, ele é feito em cima do projeto. Então, é um cronograma que diz em quanto tempo a obra vai ser executada e mês a mês, inclusive o que vai estar pronto e o que vai ser de desembolso.
Então, é claro que quando você faz o orçamento, da obra, esse orçamento da obra não significa que quando terminar a obra, esteja batendo, seja exato. Há uma variação admitida da ordem de 5%, 10%, mas nunca os exageros que têm acontecido na realização das obras feitas pelo executivo atual do Alcaide César Maia à frente dele. O Engenhão teve 20 aditivos, isso não se admite. Isto não é erro, isto é uma outra coisa. É outra coisa, entendeu? Então, este negócio, novo vereador Roberto Monteiro, de falar que, primeiro, nós temos arquitetos aqui da melhor qualidade. Por que não se faz um processo licitatório? Precisa de uma palavra para mim. Só permitir uma parte aqui ao vereador Eliomar. É só para, quando Vossa Excelência, no início do seu pronunciamento, citou a questão das empresas, o que nos chamou a atenção é nós sabemos que isso é comum, a contratação de uma empresa para a execução. É só que essa mesma empresa, o que veda a lei, daí a ilegalidade, é que essa empresa que foi montada tem como seu sócio o próprio Christian, com 99% das ações. Então, o que eu quero dizer, mais especificamente sobre essa questão, é que chama muito a atenção da forma como foi encaminhada essa matéria e a ilegalidade que vai, sobretudo, ficar aflorada. Então, eu só queria trazer isso porque não foi uma empresa com outros sócios. Na verdade, foi uma empresa que foi constituída com o mesmo senhor Christian. E no resto, eu estou referendando suas palavras aí, vereador. Pois é, então o que eu quero dizer é que o Engenhão teve 20 aditivos. Isso é inadmissível em qualquer obra de engenharia no mundo inteiro. Não existe. Quer dizer, você tem o projeto, em cima do projeto você faz o orçamento da obra, e o orçamento da obra, você em cima dele tem um cronograma físico-financeiro, significa quanto é que vai ser gasto nessa obra. Isso é o que acontece. Não adianta vir com justificativas, por etapas, não existe isso por etapas, não. Quando você faz o cronograma físico-financeiro, você faz o cronograma físico-financeiro em cima do total de recursos que vai ser gasto para a realização da obra, entendeu? Então, eu lamento profundamente que aqui na cidade do Rio de Janeiro, a realização de obras importantes tenha se dado desta maneira, que eu volto a afirmar, falar em irresponsabilidade é muito pouco, tem muita coisa além da irresponsabilidade na condução de projetos, megaprojetos, que são colocados aí exatamente sobre a forma de espetáculo, para mostrar que o Alcaide César Maia é o grande empreendedor, mas não é empreendedor não. Agora, uma coisa que eu gostaria de dizer, nobre vereador Roberto Monteiro, nobre vereador Rubem Andrade, que são da comissão, eu queria dizer o seguinte: existe, olha, veja bem, quando você quer fazer um determinado empreendimento, a primeira coisa que você faz é o estudo de viabilidade econômica e financeira desse empreendimento. Quanto é que vai custar? Para saber se você tem condições, se você tem recursos exatamente para realizar o empreendimento. Pois bem, a cidade do Rio de Janeiro, o prefeito atual, Alcaide César Maia, simplesmente, o ano passado, contratou uma empresa de consultoria para fazer esse trabalho, quando você já tem mais de 50% da obra executada. E a empresa de consultoria, aí o que acontece é o seguinte: a empresa de consultoria, qual é a conclusão dela? A empresa de consultoria, Ernest Young, chega à seguinte conclusão, depois de trabalhar vários cenários: vai dar prejuízo, o melhor cenário vai dar prejuízo, que é exatamente quando você trabalha atividades com prevalência erudita e atividades de prevalência popular, atividades de
prevalência erudita, o prejuízo é enorme, popular tem um prejuízo razoável, quando você faz o misto, é menor, mas dá prejuízo ainda, Então, como é que você faz uma obra para uma cidade do Rio de Janeiro, tipo a cidade da música que está colocada lá, que é uma obra que vai dar prejuízo eternamente? E aí o que acontece? Você simplesmente vai dizer que a prefeitura não tem condições financeiras de arcar com a manutenção da cidade da música, vai fazer aí sim um processo licitatório para entregar a terceiros para administrar. Agora, o lucro garantido de terceiro, quem vai receber a concessão para administrar a cidade da música terá o seu lucro garantido. E o prejuízo será arcado exatamente pela Prefeitura do Rio de Janeiro, ou seja, o contribuinte, o cidadão e a cidadã carioca. Então, isto é de uma irresponsabilidade que não tem tamanho, Isto é o resultado, a conclusão de uma consultoria contratada pela Prefeitura, quando a obra já estava em mais de 50%. A empresa de consultoria fez comparações com a Ópera de Sydney e com o Teatro de Londres, porque guarda semelhanças entre essas duas obras com a Cidade da Música. Então, isto é que é realmente de irresponsabilidade. Quando aponta, na medida que você tenha uma obra, porque, por exemplo, se você for toda obra dessa natureza, se você for na Ópera de Sydney, ela é subsidiada a ópera, mas a Austrália tem dinheiro, Sydney tem dinheiro. Para vocês terem noção, o salário mínimo lá é R$3.200, o salário mínimo, não tem desempregado, não tem déficit habitacional. Então este país, ou esta cidade, pode dar o luxo de ter a Ópera de Sydney. E é caro. E tem uma coisa, todos os dias lotado, 3 teatros lotados. Se você vai em Londres também, é a mesma coisa. Então este negócio aí é que precisa realmente acabar com essa orgia, com o dinheiro do povo, que esta orgia é feita exatamente pelos governantes. Infelizmente, os governantes desta cidade. E o Alcaide César Maia, como faz 16 anos que aí está, porque eu acho que o governo Conde é a mesma coisa, né? Cria dele, depois virou a cria contra o criador, é outra coisa. Mas a concepção de administrar a cidade é a mesma. A briga lá não é por conta disso, entendeu? Então, é isto que nós temos que cobrar, e nós temos, como legislativo municipal, trabalhar no sentido de impedir que isto aconteça. Pois não, cedo a palavra ao nosso colega e vou concluir só depois. Só para ilustrar mais a sua intervenção, é bom a gente também saber um outro dado. Pelos dados passados pelo secretário municipal de obras, e a gente comparando, no próprio quadro comparativo, que ele apresentou na sua explanação durante uma audiência da CPI, a gente tem que a CPI, a Cidade da Música do Rio de Janeiro, tem o metro por área construída. Por área construída tem o metro quadrado mais caro do mundo, de todas as cidades da música. Onde a gente tem o metro quadrado mais caro do mundo e a mão de obra mais baixa do mundo. Então, só para ilustrar aquilo que Vossa Excelência está falando aí. Então, não é justificativa de forma alguma, entendeu? Dizer que está sendo gasto, que foi contratado o melhor arquiteto do mundo, não tem justificativa. É irresponsabilidade e tem mais coisa além da irresponsabilidade. Esta que é a verdade e que, infelizmente, eu sei que na CPI, eu falo que a CPI é chapa branca, não vai dar em nada, porque a gente já tem exemplos disto aqui nesta casa. Apesar de ter companheiros nesta CPI preocupadíssimos, seríssimos, e que se dependesse deles, a gente tem absoluta certeza que esse negócio ia dar o resultado que espera a sociedade, que é levar para a justiça exatamente os responsáveis pela malversação do dinheiro público. Eram essas considerações que eu gostaria de colocar aqui. Com a palavra franqueada, o nobre vereador Jorge Felipe, que dispõe de 5 minutos.
Senhor presidente, senhores vereadores, o que me traz essa tribuna é o propósito de dar conhecimento a todos os senhores vereadores de que a Comissão Parlamentar de Inquérito, instituída pela Resolução 1068, que objetivava averiguar as implicações geradas pelo acatamento e aplicação da promoção PG-PUB 020 de 99, bem como também outros descumprimentos legais pertinentes ao plano diretor decenal da cidade do Rio de Janeiro, essa comissão viu concluídos seus trabalhos por uma decisão do senhor presidente, que entendeu de que o período do recesso parlamentar deve ser computado na contagem da apresentação do relatório final. E assim sendo, foi declarado extinta a comissão em fevereiro deste ano. Nós nos insurgimos em relação a essa decisão, que serviu de base à argumentação do senhor presidente, e cito, inclusive, que esta decisão lavramos nosso protesto por violentar o estatuído no artigo 1º do Regimento Interno, que estabelece que a Câmara Municipal do Rio de Janeiro reúne-se ordinariamente de 15 de fevereiro a 30 de junho e de 1º de agosto a 15 de dezembro, prazo que pode ser prorrogado até a aprovação da lei orçamentária, não computando-se o período de recesso parlamentar. Mas, para efeito de apresentação de relatório final, entendeu o senhor presidente, com base num precedente regimental, em mandar encerrar a comissão. Bem, seja como for, eu, como presidente desta comissão, concluí o seu relatório final. Eu quero que seja dado como lido todo o relatório, cujo trecho já o fiz aqui, para que, publicado no DCM, todos os senhores vereadores tenham conhecimento das suas conclusões. Em linhas gerais, devo dizer aos senhores que o artigo 23 do Plano Diretor Decenal da cidade do Rio de Janeiro diz que as licenças para a construção de obra não pode exceder a metragem quadrada do terreno. Suponhamos que o terreno tenha 100 metros por 100 metros, então só pode ser construído o equivalente à metragem dessa multiplicação. E, na realidade, isso não tem sido acatado na cidade do Rio de Janeiro. Desde 1992 que não se respeita essa disposição na cidade do Rio de Janeiro. O artigo não se respeita sob o seguinte argumento, de que o artigo 24 e 25 do plano diretor, a Câmara Municipal do Rio de Janeiro não estabeleceu o quanto a ser estabelecido para a metragem quadrada do solo a ser criado de nossa cidade. Ocorre que a mensagem deve ser de origem do senhor prefeito. E o prefeito Marcelo Alencar, em 1992, encaminhou um projeto de lei a esta Câmara. E no dia, pasme, 1º de janeiro de 1993, no dia da posse do novo prefeito eleito, na época, prefeito César Maia, foi retirada esta mensagem da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. E desde aquela época até hoje, vem se licenciando obras que contrariam o disposto no plano diretor da cidade do Rio de Janeiro. Então, estou concluindo o relatório. Peço ao senhor presidente que defira como lido este referido relatório, que encontra-se aqui em minhas mãos, para que todos tenham conhecimento, e encaminharei aos órgãos competentes para que se proceda àquilo que está previsto em lei. Agradeço a Vossa Excelência pela oportunidade e aos senhores vereadores pela atenção. Terminada a primeira parte do grande expediente, passa-se à segunda parte. Não havendo orador inscrito, a palavra fica franqueada. Não havendo quem se manifesta, a sessão fica suspensa até às 16 horas. Está suspensa a sessão. Vai virar 16 ou não? Ou foi embora? Está reaberta a sessão. Esgotado o tempo destinado ao grande expediente, passa-se ao seu prolongamento.
A presidência, a mesa dará ciência das proposições recebidas. Requeiro a mesa diretora, na forma regimental, a retirada da pauta da ordem do dia semanal do projeto de lei número 1221 de 2007, que dispõe sobre a instalação de sistemas de aquecimento de água por energia solar nas edificações do município do Rio de Janeiro, em atendimento ao disposto do artigo 461, inciso 6º da Lei Orgânica Municipal, de autoria da vereadora Aspásia Camargo. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requeiro a mesa diretora, na forma regimental, a retirada do PL 1278 de 2007, de autoria do senhor vereador Roberto Monteiro. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requeiro a mesa diretora, na forma regimental, seja concedido o conjunto de medalha de mérito Pedro Ernesto a Sérgio Zambiase, senador da República Federativa do Brasil, de autoria da vereadora Cristiane Brasil. Os senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requer a mesa diretora, a forma regimental, seja concedido o conjunto de medalha de mérito Pedro Ernesto a João Vicente de Macedo Clautino, senador da República Federativa do Brasil, de autoria da vereadora Cristiane Brasil. Os senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requer a mesa diretora, a forma regimental, a concessão do conjunto de medalha de Pedro Ernesto ao Frei Atailton Jorge Monteiro Belo, de autoria do senhor vereador Adilson Pires. Os senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requer a mesa diretora, com fulcro no regimento interno, seja concedida a medalha São Francisco de Assis, terceiro milênio, à ilustríssima senhora Carol Murta Ribeiro, pianista. Iniciativa da vereadora Leila do Flamengo. Os senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requer a mesa diretora, com fogo no regimento interno, seja concedida a medalha São Francisco de Assis, terceiro milênio, ao ilustríssimo senhor Joel Mendes Renó, provedor da Imperial Irmandade de Nossa Senhora da Glória do Outeiro, de autoria da vereadora Leila do Flamengo. Os senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requer a mesa diretora, com fogo no regimento interno, seja concedida a medalha São Francisco de Assis, terceiro milênio, ao ilustríssimo senhor Padre Sérgio Costa Couto, pároco da Igreja da Nossa Senhora da Glória do Outeiro, de autoria da vereadora Leila do Flamengo. Os senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requer a mesa diretora, na forma regimental, a concessão da medalha de mérito esportivo pan-americano ao senhor Eduardo Dias da Costa Vilas Boas, general de divisão do Exército Brasileiro, de autoria do senhor vereador Jabel Zaíbe. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requeiro a mesa diretora, obedecidas as formalidades, que seja concedido o conjunto de medalha de mérito Pedro Ernesto ao diretor do Serviço de Nativos e Pensionista da Marinha, capitão de Mar e Guerra, intendente Hércules Guimarães Honorato. Iniciativa do vereador Carlos Bolsonaro. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requer a mesa diretora, a forma regimental, seja concedido o conjunto de medalha de mérito Pedro Ernesto ao pastor Henrique Avelino Fernandes. Iniciativa do vereador Dr. Nelson Ferreira. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Esgotada a matéria do prolongamento, passa-se a ordem do dia. Em tramitação ordinária, em regime de urgência, primeira discussão, projeto de lei complementar número 60 de 2008, mensagem 148 de 2008, de autoria do Poder Executivo. Dispõe sobre a possibilidade de conversão em pecúnia indenizatória de licença especial e da outras providências. A matéria está pendente de parecer da Comissão de Administração e Assuntos Ligados ao Servidor Público. Para emitir parecer, vereador Roberto Monteiro. Parecer é favorável, senhor presidente. Parecer da comissão é favorável. Para emitir parecer pela Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, vereadora Rosa Fernandes. Senhor presidente, parecer da comissão é favorável. Parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira é favorável. Não há orador inscrito para discutir a matéria. Encerrada a discussão,
Em votação. A matéria requer quórum de maioria absoluta. Os postos de votação já se encontram disponíveis. Senhor presidente, posso caminhar? Vereador, já está em votação. Então eu peço desculpa a Vossa Excelência. Vamos torcer para que dê. Senhores vereadores, Argemiro Pimentel, Aspásia Camargo, Carlos Bolsonaro, Jabel Zaíbe, João Cabral, vereador João Cabral, Jorge Felipe, Leila do Flamengo, Renato Moura, Rogério Bittar, S. Ferraz, Tereza Berger. A presidência vai encerrar a votação. Senhores vereadores, Argemiro Pimentel, Aspásia Camargo, Carlos Bolsonaro, Jabel Zaíbe, João Cabral, Leila do Flamengo, Renato Moura, Rogério Bittar, Tereza Berg. A presidência vai encerrar a votação. Presente, votando 26 senhores vereadores. O projeto está aprovado e voltará em segunda discussão. Em tramitação ordinária, segunda discussão, em votação, projeto de lei complementar número 17 de 97, de autoria do senhor vereador Otávio Leite, dispõe sobre a adaptação das agências bancárias do município como forma de propiciar fácil acesso aos usuários de cadeira de rodas e suas instalações. No orador inscrito para discutir a matéria, encerrada a discussão, em votação. A matéria requer quórum de maioria absoluta. Senhores vereadores, Adilson Pires, Alexandre Cerruti, Argemiro Pimentel, Aspásia Camargo, Carlos Caiado, Jabel Zaíbe, Cristiane Brasil, Dr. Carlos Eduardo, Dr. Jairinho, João Cabral, Jorge Felipe, Leila do Flamengo, Luiz Antônio Guaraná, Luiz Carlos Ramos, Paulo Serri, Renato Moura, Rogério Bittar, S. Ferraz, Tereza Berg.
A presidência vai encerrar a votação. Presente votando 26 senhores vereadores. O projeto está aprovado e votará. O projeto está aprovado. Fica dispensada a sessão final e o projeto segue autógrafo. Em tramitação ordinária, segunda discussão e votação, projeto de lei complementar 55 de 2007, de autoria do senhor vereador Eliomar Coelho, dispõe sobre as regras para o descomissionamento das atividades poluidoras e aprovação de parcelamento de solo, edificação ou instalação de atividades em imóveis contaminados por materiais nocivos ao meio ambiente e à saúde pública. No orador escrito para discutir a matéria, encerrada a discussão e em votação. A matéria requer quórum de maioria absoluta. Postos de votação já se encontram disponíveis. Senhores vereadores, Adilson Pires, Alberto Salles, Alexandre Cerruti, Aspaza Camargo, Carlos Caiado, Carlos Bolsonaro, Jabel Zaíbe, Cristiane Brasil, Dr. Carlos Eduardo, Dr. Jairinho, Dr. Nelson Ferreira, João Cabral, Leila do Flamengo, Luiz Carlos Ramos, Paulo Serri, Renato Moura, Rogério Bittar, Rosa Fernandes, S. Ferraz, Tereza Berg e Vanderlei Maris. A presidência vai encerrar a votação. Presente votando 26 senhores vereadores. Votaram sim 26, o projeto está aprovado. Fica dispensada a redação final. O projeto segue autógrafo. Em tramitação ordinária, segunda discussão e votação, projeto de lei 102 de 2005, de autoria do senhor vereador Carlos Caiado. Cria obrigatoriedade das concessionárias de serviços públicos e empresas públicas e privadas a criarem rampas de acesso quando da execução de obras para portadores de deficiência física e de necessidades especiais próximas a semáforos. No orador escrito para discutir a matéria, encerrada a discussão em votação. A matéria requer quórum de maioria absoluta. Os postos de votação já se encontram disponíveis. Estagiária dela. Ele falou, não. Estou vendo acabar de ver, está renovar. Senhores vereadores, Adilson Pires, Alberto Salles, Alexandre Cerruti, Aspaza Camargo, Jabel Zaíbe, Cristiane Brasil, Dr. Jairinho, João Cabral, Jorge Felipe, Jorge Pereira, Lucinha, Luiz Antônio Guaraná, Luiz Carlos Ramos, Nadinho, Rio das Pedras, Paulo Serri, Renato Moura, Rogério Bittar, Rosa Fernandes, S. Ferraz,
presidência vai encerrar a votação. Presente votando 28 senhores vereadores. Votaram sim 28, o projeto está aprovado. Fica dispensada a redação final, o projeto segue autógrafo. Em tramitação ordinária, segunda discussão e votação, projeto de lei 724 de 2006, de autoria da senhora vereadora Verônica Costa. Dispõe sobre a obrigatoriedade de divulgação das condições mínimas de segurança oferecidas ao público presente em local de reunião e da outras providências. Não há orador inscrito para discutir a matéria, encerrada a discussão e votação. A matéria requer quórum de maioria absoluta. Pereira. Pereira. Pra cá, tô mal. Fala, cara. A presidência vai encerrar a votação. Sim. Presente votando 18 senhores vereadores. Não há quórum para deliberar sobre a matéria. E votará em votação. Projeto de lei, pela ordem, a vereadora Silva Ponte. Presidente, meus nobres colegas, eu não podia deixar de
fazer aqui um pronunciamento de uma notícia que eu li nos jornais nesse final de semana e preferi escrever para não me estender muito. Estamos a poucos dias de comemorar o Dia das Mães e não poderia deixar de relatar aqui uma história de amor e coragem de uma mãe por seu filho, noticiada esse final de semana na Folha de São Paulo. E, por curiosidade, fui procurar saber um pouco mais de sua vida para lhe fazer essa homenagem que estou fazendo agora aqui. Cheguei à conclusão que coragem e amor foram as palavras-chave que definiram sua vida. Sua história nem sua família conhecia por inteiro. O ano era de 1969 e o regime militar reprimia com mão de ferro os oposicionistas. No ônibus, na fronteira com a Argentina, uma senhora temia que o filho militante do PCB fosse preso. Por precaução, levava uma arma escondida, mas não precisou usá-la. A protagonista dessa história é a professora Dalila Ribeiro de Almeida Maia, mãe do nosso prefeito César Maia, que tive o prazer de conviver por alguns tempos, anos atrás. Sua história é uma demonstração da garra que ela tinha, do amor que ela tinha pelo filho. Foi feminista na juventude, quando ainda nem se pensava em feminismo no Brasil. Dona Dalila era conhecida no DOPS de Belo Horizonte, onde César Maia esteve preso. Visitava-o todos os dias, por crer que sua vida estava em risco. A ligação da mãe com o filho era muito forte. Com medo de que o filho fosse morto na cadeia, ela não saía de lá e passou a informar a parentes de outros presos sobre tudo o que acontecia. Sua atitude foi sinônimo de amor, amor de mãe, que tudo faz para proteger o seu filho. Por diversas vezes, passou por constrangimentos e humilhações, mas em momento algum abandonou a coragem e deixou de lutar pelo seu filho. Dona Dalila acompanhou o seu filho desde a primeira prisão. No Carandiru, passou por constrangimentos de ficar nua e se submeter a revistas ginecológicas, além de ser acompanhada antes e depois das visitas. Humilhações como essas se repetiram por muitas vezes. Eu não sabia, mas pesquisando sobre que a dona Dalila era filha, não sabia também que a dona Dalila era filha do ex-prefeito de Niterói, Manuel Ribeiro de Almeida, que administrou a cidade na década dos anos 20. A dona Dalila teve 5 filhos. Nas eleições, ela fazia sempre questão de exercer o seu ato de cidadania e votar. Ia numa cadeira de rodas, da qual eu mesmo, durante 2 anos, participei. Por muitas vezes eu acompanhei. O gesto não se repetiu no ano de 2004, quando ela já enfrentava problemas de saúde. Uma cirurgia em outubro passado a deixou ainda mais debilitada, vindo a falecer com 92 anos no dia 4 de março deste ano. Eu fiz questão de fazer esse relato, porque todos os dias nós estamos acordando e dormindo com um ato de selvageria de um pai com relação à sua filha, que já tomei conhecimento, inclusive, que eu não acompanhei de ontem para hoje, que o pai já foi indiciado. Então eu fiz questão de fazer essa homenagem à dona Dalila pós-morte, que essa mãe, que é exemplo de coragem e amor, constatando com a selvageria que está sendo noticiado pela mídia com relação, a este pai com a sua filha Isabela. Então, eu não podia deixar, como mulher, mãe de 3 filhos, de fazer esse relato, que eu não sei se a cidade do Rio de Janeiro tomou conhecimento, porque eu recebi isso através das notícias da Folha de São Paulo.
Então, dona Dalila, a senhora tem a certeza que, como mãe, a senhora fez bastante a diferença. Obrigado, presidente. Mas quero aproveitar e fazer uma convocação aqui aos meus amigos, colegas. Todos nós também temos notícia de que no dia 4 de maio está sendo providenciada uma marcha a favor da liberação da maconha. Eu, como presidente da Comissão de Prevenção às Drogas desta casa, que todos vocês me ajudaram que fosse criado através de um projeto de resolução, eu gostaria que esse ato não fosse da vereadora Silvia Pontes, mas que todos nós que acreditamos na família, que acreditamos num futuro para os nossos jovens, fizessem parceria comigo neste ato, que no mesmo dia, dia 4 de maio, onde vai estar sendo feita em Ipanema, essa marcha a favor da liberação da maconha, que nós estejamos, não em Ipanema para não haver confronto, que não é a minha ideia. Aí eu pensei de fazer em Copacabana, porque é um bairro conservador, onde tem muitas famílias, e que nós então nos enfileirássemos, fazendo um protesto contra essa marcha pró-maconha em Copacabana. E nós combinamos que seria na frente da rua Santa Clara, com a Orla, com a Avenida Atlântica, onde lá nós vamos poder estar com os jovens e as famílias, dizendo que é um ato de amor do Rio em defesa da vida. Não é, eu não estou chamando, nem estou questionando, mas eu que convivo todos os dias nessa comissão, nós temos relatos de família e de pais, onde seus filhos fazerem uso da maconha, que dizem, não faz mal sim, eu não vou ficar relatando agora aqui, mas toda droga, todo que vicia faz mal. Então eu chamo a atenção e eu desafio ao pai e mãe que tem seus filhos adolescentes, que vão estar lá na marcha a favor da maconha. Então eu convidaria a todos vocês, que não é uma marcha política, é e sim o Rio em favor da vida. Que os meus colegas que fizeram essa comissão, que acreditaram na comissão de prevenção, seja católico ou evangélico, que são cristãos, estejam lá no dia 4, às 13 horas, na Avenida Santa Clara, com a Avenida Atlântica, enfileirando numa causa que é o Rio em favor da vida. Porque essa marcha da maconha, presidente, está indo de encontro a tudo que nós estamos pregando hoje, que é chamando a atenção do resgate da família, chamando a atenção dos nossos jovens, dando limites, e essa casa não pode se calar diante dessa marcha. Quero aproveitar e registrar que fui contra. Eu achei que aqueles jovens que foram presos, porque estavam distribuindo o panfleto lá, convidando, eu acho que é um direito, liberdade de expressão, era um direito deles estarem lá, fazendo aquilo que eles infelizmente acreditam. Mas nós que acreditamos no Rio, o Rio da prevenção, o Rio da família, do resgate, do Bença Mãe, do Bença Pai, que estejamos juntos, enfileirando lá nessa marcha do Rio em favor da vida. Obrigado, presidente. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, projeto de lei número 1267, de 2007, de autoria da senhora vereadora Andréa Gouveia Vieira, que veda aos estabelecimentos comerciais e industriais a lançarem óleo comestível na rede de esgoto do município. Não há orador inscrito para discutir a matéria. É encerrada a discussão. Em votação. A matéria requer quórum de maioria absoluta para sua aprovação. Os postos de votação já estão disponíveis.
senhores vereadores, Adilson Pires, Alberto Salles, Alexandre Cerruti, Aloysio de Freitas, Andréa Gouveia Vieira, Aspásia Camargo, Carlos Bolsonaro, Charbel Zay, Chiquinho Brazão, Cláudio Cavalcante, Cristiane Brasil, Carlos Eduardo, Dr. Jarinho, Nelson Ferreira, Jerominho, João Cabral, Jorge Felipe, Jorge Mauro, Jorge Pereira, Lilian Sá, Lucinha, Luiz Antônio Guaraná, Luiz Humberto, Márcio Pacheco, Nadim Rio das Pedras, Nereide Pedregal, Pastora Márcia Teixeira, Patrícia Amorim, Paulo Serri, Renato Moura, Rogério Bittar, Rubens de Andrade, Sami Jorge, Stepan Dececian, Théo Silva, Verônica Costa e Wilson Leite Paz. A presidência vai encerrar a votação. Presente votando 14 senhores vereadores. Não há quórum para deliberar. Nem para dar continuidade aos trabalhos. A presidência, antes de encerrar a sessão, convoca a sessão ordinária para amanhã às 14 horas. Está encerrada a sessão.